Amados irmãos, amadas irmãs, a paz do Senhor Jesus Cristo. Houve um problemazinho aí, mesmo o celular sendo gravado, houve um problema no celular da minha esposa que interrompeu o tempo de gravação, não sei porquê. Mas hoje, 16 de fevereiro de 2025, essa é a segunda parte que nós estamos ministrando. O tema é esquecer o que ficou para trás. E eu ministrei anteriormente que tem muitas pessoas que vivem no meio evangélico contando testemunhos, não só de antes de converter, mas contando testemunho da vida dele cristã. E dei exemplo e viajei aqui na vida de Paulo, mostrando como que Paulo tinha suficientes motivos para poder viver só do testemunho do passado. Mostrei para vocês que não bastava do passado, mas a experiência de Paulo como cristão era suficiente para ele poder viver a vida inteira de testemunho, ganhando só de testemunho, sentado e as pessoas vindo e aprendendo com ele. E no meio evangélico é assim. O que tem de evangélicos que usam o passado para uma subsistência, ou financeiramente, ou para exaltar o ego, ou para justificar o ministério dele, a vida dele. Como eu disse, e eu sei que o jejum, muitos usam o jejum como uma prática diária, constante. Eu aprendi que o jejum é uma arma poderosa para ser utilizada no momento específico que o Senhor assim o quer. O falar em línguas deveria ser de todos comum, mas se você não falar em língua, você não está pecando. Subir ao monte tem um propósito específico, a direção de Deus específico. Tem crente que acha que subir ao monte tem que ser toda semana, todo dia. Orar sem cessar. Quando a palavra de Deus fala orar sem cessar, é você caminhar em espírito de oração, orando o tempo todo. Mas todas as vezes que eu pego um alimento, todas as vezes que eu recebo uma coisa, eu oro sobre aquilo. Apareceu uma situação, eu estou orando, eu mesmo não sair de casa, está orando. Mas tem pessoas que só oram em momento específico. O que eu quero dizer para vocês, eu hoje, e cada uma estratégia de guerra é conforme o que você está batalhando e travando, eu hoje estou numa situação em que presencialmente só está eu e minha esposa. Há muito tempo que a gente não está no reteté, no repepré. Mas uma coisa eu digo para vocês, o Cristo presente em nós e conosco está o tempo todo. Essa noite mesmo, minha esposa passou por uma experiência, me acordou, fomos entrar em batalha. Não podemos ficar presos lá naquela experiência de batalha lá de 20 anos atrás, 30 anos atrás, no Evangelho. Muito menos daquela experiência 40 anos atrás, 50 anos atrás, antes de ser cristão. Você tem que viver a experiência de hoje. Aí você vira para mim e fala assim, Carlos, mas por que então que os cristãos dão testemunho? Falei para você semana passada sobre a Galeria da Fé. Rodeados de galeria da fé para nos dar força, para nos estimular a caminhar. E eu falo não só aquele no Hebreus 11, que tem uma galeria falando sobre Davi, sobre Sansão, sobre como nos púlpitos hoje tem pessoas que falam, olha gente, eu morri, estive no céu, ressuscitei, olha, eu fui lá em tal lugar, eu orei por pessoa, ele ressuscitou, foi curado. Esses testemunhos é necessário na igreja. Por que é necessário na igreja? Para a edificação do reino. Você pegar o seu testemunho para transformar em moeda mercante é uma coisa. Você pegar o seu testemunho para a contribuição do reino é outra coisa. Todas as vezes que o Senhor me leva a dar testemunho de vida do meu passado, no cristianismo, no catolicismo, na minha infância, a dar testemunho sobre coisas que aconteceu no meu cristianismo evangélico, eu dou com todo prazer. Mas não para me exaltar, mas para que o Cristo cresça. A Jandira da mesma forma. Quando eu falo que ali eu li atrás, falava sobre Paulo dizer que todo o meu passado eu considero como refúgio, na palavra da Jandira. Eu considero como lixo, aqui nessa palavra. Numa Bíblia antiga falava esterco, estrume. Nós temos um ateliê. E uma das
áreas que a Erendira tem no ateliê, não é só isso, mas uma das áreas que ela trabalha é com reciclagem. E a reciclagem é você pegar algo que não tinha valor e dar valor àquilo. Então ela não só trabalha com reciclagem, tem um setor de reciclagem no ateliê dela. Tem pessoas que vivem como recicladores, a profissão é reciclador, é catar lixo e selecionar. Eles ganham e tiram coisas muito importantes no lixo. Como dizem, o lixo ele tem um valor extremamente significante, seja para uma pessoa artística igual a Jandira, para fazer arte, ou seja para um profissional que cata latinha, que cata lixo para poder subsistência. Muitos menosprezam o lixo, mas o lixo no devido momento, no devido local, no momento da hora, ele tem o seu valor. Mas como nas Bíblias antigas falava esterco, estrume, dá um entendimento muito melhor do que refúgio e lixo. Por quê? Porque o esterco, o estrume, ele serve para poder adubar a planta. Algumas pessoas do passado falam que, normalmente quando você fala em esterco, você fala, pode ser esterco orgânico, pode ser esterco industrializado, como pode ser o esterco de fezes. E quando você fala estrume, já é as fezes de vaca, de animais. Mas os antigos falam que eles tinham uma mania muito grande de plantar bananeira, onde eles enterraram uma fossa, porque ele tinha fezes humanas. E eles falavam que o esterco das fezes humanas tem muito mais proteína do que de animal. Sabe o que quer dizer isso? Que isso que Paulo falava e considerava como lixo, como estrume, como na Bíblia antiga, como esterco, como estrumes, como refúgio, ele tem o seu devido valor no Evangelho por testemunho. Olha em Lucas, o último que a gente vai falar para a gente encerrar. Lucas, Jesus contou uma parábola muito interessante para mostrar isso. O seu testemunho, a sua experiência tem um valor, sim, mas desde que seja para a edificação do reino, para a extensão do reino, para poder levantar os irmãos que estão caídos, que têm que voltar para o caminho. Evangelho de Lucas, capítulo 13, versículo 6 a 9, diz o seguinte. Evangelho de Lucas, capítulo 6, capítulo 13, versículo 6, capítulo 13, versículo 6, o Senhor diz o seguinte: e Jesus contou a seguinte parábola. Certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha, e vindo procurar frutos nela, não achou. Então disse ao homem que cuidava da vinha: já faz 3 anos que venho procurar frutos nesta figueira e não encontro nada. Portanto, corte-a, porque ela ainda está ocupando inutilmente a terra? Mas o homem que cuidava da vinha respondeu: Senhor, deixa ainda este ano, até que eu escave ao redor dela e ponha estrumes, esterco, lixo, entulho. Se vier a dar fruto, muito bem. Se não der fruto, o Senhor poderá cortá-lo. Senhor, deixa eu colocar um esterco aqui ao redor. Sabe o que significa isso? O Senhor mandando para vocês vários testemunhos para te exaltar, para te levantar. Para fazer com que você, através desse testemunho, você chegue até o Evangelho. Para fazer com que, através desse testemunho, você volte aos caminhos do Senhor, que você se afastou dele. Para fazer com que você que está arrastando no meio Evangelho, sinta força para caminhar e correr no meio Evangelho. Porque os testemunhos dos irmãos em Cristo, os testemunhos narrados aqui na Bíblia, eles servem unicamente para te ajudar você a caminhar. Mas quando o testemunho vem com esse objetivo, ele é louvável. Quando o seu passado é desenterrado para poder
cavar para poder colocar nos pés de uma plantinha para que essa plantinha cresça, é louvável. Ou vai voltar para os caminhos do Senhor, ou vai aceitar Jesus como seu Salvador, ou vai sair do banco e começa a fazer ministério. Por quê? Porque viu o seu testemunho. Eu digo para você que está afastado do caminho do Senhor, talvez você tenha uma vida baseada em líderes mercantes, ou você mesmo foi um líder mercante. Ao invés de ter experiência, presença com o Senhor, ficou preso no passado, ou se decepcionou porque viu alguém fazer isso. Te convido agora, retorne para o caminho do Senhor e seja uma testemunha viva para exaltar outras pessoas e levantar outros. Ora após mim dizendo: Senhor Jesus, reconheço que eu contemplei as circunstâncias, contemplei os meus pecados, contemplei os pecados dos meus irmãos, não entendi os teus propósitos e afastei de ti. Arrependido eu volto. Peço que o Senhor volte a ter comunhão comigo e me ajude a voltar a ter comunhão com meus irmãos. Em nome de Jesus. Agora me dirijo a você. Entre uma experiência nova com o Senhor, experiência vibrante. Aceite o Senhor como Senhor e Salvador. Ora após mim dizendo: eu falo meu nome, você diz o seu. Eu, Carlos, você diz o seu nome. Reconheço que muitas vezes, por pensamentos, por palavras, por atitudes e até por omissão, entristeci o coração de Deus. Peço perdão agora. Também reconheço que eu não consigo conduzir minha vida, quanto mais ser espelho para aqueles que eu amo. Por isso coloco a mim, todos que eu amo, tudo que eu tenho aos teus pés, para o Senhor fazer o que o Senhor bem quiser. Também peço que o Senhor escreva o meu nome no livro da vida. E a partir de agora, eu reconheço Jesus como meu único e suficiente Senhor e Salvador. Amém? Vou orar por vocês agora. Deus e Pai, coloco este e essa que aceitou o Senhor como Senhor e Salvador. Coloco este e essa que está voltando para o teu caminho, tua presença. Peço que o Senhor faça uma obra maravilhosa neles, ó Pai. Faça entender o sublime e bela é o caminhar contigo, em nome de Jesus. Amém? Volto a dizer para vocês, no Facebook, meu canal, Apóstolo Carlos Ferreira, tem ali no meu histórico ali, pregações de 5 anos atrás, 4 anos atrás. Agora, no YouTube é Ministério Batista Apostólico Toque Shofar Cultos. Tem 3 canais meus lá, é o Cultos. Escreve nele para que a gente possa também estar transmitindo ao vivo pelo Facebook. Amém? Vou estar agora entregando a bênção apostólica. Deus e Pai, coloco a minha Jandira, esse e essa que está assistindo, ouvindo em tua presença e peço que tenhamos uma semana mais que abençoada, em nome de Jesus.